Abra sua Bíblia e fazendo favor no livro de Isaías, capítulo 43. Você pode se assentar? Isaías 43, apenas um versículo. Versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre passando pelo fogo. Você já passou pelo fogo? Passando pelo fogo. Isaías 43, 2, que nos diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler juntos? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, né? Algumas vezes na Bíblia, Deus usa a palavra fogo e também usa a palavra água para descrever as nossas aflições, as nossas lutas, as tribulações que nós passamos aqui nessa terra. Embora isso pareça desanimador, né, na realidade, nós sabemos que isso é verdade, porque está escrito aqui na palavra do Senhor. E tudo que está escrito aqui é o que, irmãos? Verdade. Tudo que está na palavra é verdade. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós não ficamos isentos de passar por tribulações e aflições neste mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos assegura, e foi o próprio Jesus mesmo que disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse versículo que nós lemos aqui em Isaías deixa claro, né, que ele fala assim: quando passares, e não se passares. Não é uma condicional. Ele fala quando você passar, quer dizendo que nós, em algum momento da vida, nós iremos passar pelo fogo. Quando abrimos a nossa Bíblia em Salmo 34, versículo 19, fala assim que muitas são as aflições do justo, vamos dizer juntos, mas o Senhor o livra de todas. Então, esse processo de passar pelo fogo e pela água, ele não deve nos abater de forma alguma. Porque nesse processo está implícito a alegria, a vitória, o consolo e a presença de Deus. Não foi isso que o Senhor disse? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu não te deixarei. Quando nós lemos o Salmo 66, versículo 12, o salmista diz assim: passamos pelo fogo e pela água, mas afinal trouxeste-nos para um lugar espaçoso. Então a gente vê no decorrer de toda a palavra do Senhor, servos de Deus passando pela água e passando pelo fogo. Mas aqui ele deixa claro para a gente, nos dá a ideia, quando ele diz espaçoso, nos dá a ideia assim de abundância, de um lugar de refrigério, de amplitude, de algo, um lugar de reestabelecimento. Então, por meio do fogo, Deus vai retirando de nós aquilo que não está de acordo com a sua vontade. E esses males, muitas vezes, eles não fazem parte da nossa alma, da nossa vida, mas eles estão ainda presentes em nós e eles precisam, né, por estarem arraigados, eles precisam ser retirados. E o Senhor assim vai tratar com cada um de nós. E a remoção desses corpos estranhos parece num momento perda, mas é livramento. Porque quando a sujeira sai, o que acontece? O peso diminui e a carga fica mais leve e o valor aumenta, né? O valor vai aumentando. Então, um bom exemplo de quem passou pelo fogo foi Jó. Jó foi provado, enfrentou lutas como nenhum de nós, eu creio que jamais enfrentou. Enfrentou problemas financeiros, porque ele perdeu todo o seu gado, todos os seus animais, ele perdeu a sua casa, ele enfrentou perdas na saúde, no físico, porque ele perdeu a sua saúde, ele enfrentou perdas emocionais, ele perdeu não só um filho, mas perdeu 10 filhos, todos os filhos que ele tinha, e ainda teve que lidar com uma postura
de um modo firme, com uma postura firme, com a sua esposa, que creio eu, por estar também em grande sofrimento, né? Porque ela também perdeu os filhos, ela também perdeu o dinheiro, ela também perdeu a casa, por estar em grande sofrimento e passando por muita dor, e sem saber o que dizia, ela diz a Jó: olha, marido, amaldiçoa esse Deus e morre, não é? Mas Jó, né, ele enfrenta essa luta e esse problema de uma maneira muito boa, porque ele diz: olha, se eu recebi todas as coisas boas de Deus, também não saberia eu receber aquilo que está vindo para me afligir? E muitas vezes nós aqui nessa terra, você principalmente que convive às vezes com pessoas que não têm a confiança em Deus, que são descrentes, talvez possa ser alguém da sua família, um cônjuge, ou o pai, ou alguns filhos, que quando você está enfrentando o problema, talvez você já tenha escutado igual o Jó, né? Que Deus é esse que permite que você passe por todas essas provações? Que Deus é esse que permite a enfermidade dentro da sua casa? Que Deus é esse que não te livra? Que Deus é esse que não te socorre? Né? E algumas vezes, muitos que se dizem servos de Deus, agem dessa maneira com alguns que estão passando por lutas, por dificuldades, que estão passando pelo fogo, pelas provas, e vão torturando os outros, vão torturando as pessoas com as suas palavras, nos momentos que as pessoas mais precisam de uma mão estendida, mais precisam de um apoio e de uma palavra de ânimo e de encorajamento. Então Jó viveu crises interiores sem entender o porquê de estar passando por aquilo. Ele mesmo comparou o sofrimento dele ao sofrimento de alguém que é lançado numa fornalha. Nós lemos isso lá em Jó 23:10. Se ele me provasse, ele diz, se ele me provasse, eu sairia como ouro. E quando ele disse isso, ele estava sendo provado. Ele já estava sendo afligido e não tinha ainda saído da provação. E ele fala: olha, se Deus me provasse, se eu estivesse passando pela fornalha, eu sairia pelo fogo, eu sairia como ouro, quer dizer, melhor, mais purificado, né, sem as impurezas dessa vida. E o coração dele, creio eu, que doía pela ausência dos filhos, doía pelas perdas, pelas acusações dos amigos, mas ele conseguiu tirar os olhos da angústia que ele vivia naquele momento e reafirmar a sua fé em Deus. E nós precisamos aprender que nos momentos de angústia, de tribulação, nos momentos em que estamos passando pelas águas e pelo fogo que arde, nós precisamos colocar os nossos olhos e reafirmar a nossa fé em Deus, porque Ele é quem pode nos ajudar. E é como se ele dissesse, irmãos, olha, eu posso sair, passar pelo fogo, mas eu vou sair daqui como ouro. E o salmista dizia, o que me aguarda é um lugar de esperança. Depois do fogo, né, vem um lugar de esperança. Quando você abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a gente vê o profeta falando com o povo de Deus. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas de retidão. Deus, o nosso Pai, que procura aperfeiçoar em santidade a nossa vida, Ele sabe quanto vale o fogo do refinador. E nós, geralmente, os metais mais preciosos são aqueles que o avaliador gasta mais tempo com ele, fazendo a avaliação daquele metal. Então, ele o submete ao fogo forte, porque esse fogo, ele derrete o metal, e essa massa derretida vai soltando aqueles metais inferiores, vai soltando as impurezas, as imperfeições que estão ali naquela liga. E também quando no fogo, o metal, ele tem a capacidade de tomar uma nova forma no molde em que ele foi colocado. Então, o sofrimento do tempo presente pode parecer interminável. Talvez você esteja passando por um momento assim, passando pelo fogo, passando pela prova. E você olha e fala assim, nossa, isso não vai acabar, parece que não tem fim. Mas este não é um fogo eterno.
O ourives, ele está atento e ele retira o ouro do fogo na hora certa, assim que o processo tenha sido concluído. Então, existe um tempo determinado. Você pode dizer para quem está do seu lado? Existe um tempo determinado para você estar no fogo, meu irmão. Esse tempo passa. E Deus usa Malaquias para trazer essa palavra ao povo. Porque o povo estava oferecendo sacrifícios defeituosos a Deus. E Deus queria que o coração do povo mudasse. Queria uma nova postura deles. Esse povo, eles traziam animais que não deveriam ser sacrificados, não se importavam, não valorizavam em ir à presença de Deus, em oferecer os sacrifícios, em estar no templo. Então, Deus queria que eles passassem, naqueles momentos que eles estavam passando pelo fogo, que eles aprendessem, que eles precisavam trazer ofertas de retidão, ofertas que fossem justas, ofertas que fossem aceitáveis diante de Deus. Então, Deus, que é o fundidor e é o purificador por excelência, Ele usa o fogo para nos purificar, para nos tratar, para nos limpar, para que a gente esteja andando em retidão, em justiça, apresentando a Ele ofertas que são justas de um rei, ofertas que são aceitáveis, oferecendo a Ele uma vida dedicada, de sinceridade, sacrifícios de louvor, nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, oferecendo a Ele tempo e dedicação na sua obra e um jeito bom e gostoso de servir ao Senhor. E algumas verdades estão implícitas nesse texto. Quando nós analisamos o texto, nós podemos trazer para a nossa vida que nós somos amados do Senhor. Somos amados o tempo todo por Deus. Eu sou amada pelo Senhor e você é amado do Senhor Jesus. Isso é inquestionável. Não temos dúvida disso. E jamais podemos deixar que Satanás venha criar na nossa mente dúvidas a respeito do grande amor de Deus por nós. Porque Satanás, ele quer tirar proveito das nossas lutas, das nossas provações, dos momentos de dificuldades que a gente passa. E muitas vezes ele vem falando aos nossos ouvidos que Deus se esqueceu de você. Deus não tem olhado para você. Deus não lhe ama, Deus não se interessa pela sua dor, Deus não está se interessando pelos seus problemas, nem está vendo o seu sofrimento. Mentira. Deus olha para nós, Deus nos ama, Deus nos vê em todo o tempo. E quando essa voz sussurrar tais palavras aos nossos ouvidos, nós devemos nos lembrar que Satanás é o pai da mentira e tudo que procede da boca dele são mentiras. São mentiras. Então Deus ama você. E Ele usa palavras como ouro, como prata, para descrever o valor que Ele dá a cada um de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte, que não foi com ouro e com prata que o Senhor nos resgatou, mas foi com sangue precioso do seu Filho vertido na cruz do Calvário. Então, as lutas e os problemas que nós enfrentamos são instrumentos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, aumentar o nosso valor, para embelezar a nossa vida, para nos purificar e nos aproximar mais de Deus. Então, quando você estiver no calor do fogo, lembre-se, Deus me ama, eu sou precioso para o Senhor, Ele está gastando tempo comigo. Deus está tirando um tempo para me tratar. A mão habilidosa de Deus, essa mão está me purificando, está me limpando para ser uma pessoa melhor. Amém, irmãos? Precisamos encarar dessa forma. É verdade também que Deus nos purifica. O texto deixa isso claro, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais consciência nós adquirimos dos nossos pecados e sentimos necessidade de nos purificar. Quanto mais próximos de Deus, mais consciência de que somos pecadores e que precisamos ter uma vida reta e santa diante de Deus. E nós oramos.
Muitas vezes pedindo a Deus para que a gente seja parecido com Jesus, que a gente siga os passos de Jesus, que a gente exale o bom perfume de Cristo, que Deus nos limpe, nos santifique, nos renove, nos purifica. Essa é a nossa oração. E a gente pede ao Senhor: Deus, aumenta a minha fé. E aí Deus permite nas nossas vidas algumas situações difíceis. E muitas vezes nessas situações difíceis que Deus permite para estar aperfeiçoando a nossa fé, nós murmuramos e reclamamos. Oramos: Deus, me dá humildade, faz de mim uma pessoa mais humilde. Aí surge uma situação para exercitar a humildade e a gente começa a dizer para o Senhor: Deus, assim não dá. Isso está muito difícil, assim eu não quero, né? Eu não sou digno disso, isso aí já é abuso demais, estão pisando em mim. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Deus, quando nós oramos, Ele não vem com uma varinha de condão, como se fosse mágica. Então, toma, meu filho, você está pedindo fé? Toma fé. Ó, meu filho, toma aí, ó, humildade, né? Agora eu vou te dar uma porção de alegria, né? Deus vai criando na nossa vida situações, para que dessas situações, né, dessas circunstâncias, a gente possa ser trabalhada e desenvolver essas coisas em nós. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a gente encontra a galeria dos heróis da fé. E quando vamos estudar a vida desses homens, sobre eles, a gente vê que o que levou esses homens a essa galeria de ser chamados de heróis da fé foi o fato de que eles abriram o coração para Deus, de que eles andaram com Deus, se humilharam diante de Deus, obedeceram ao Senhor, e algumas vezes eles foram levados no cadinho, foram levados no fogo e foram aprovados, saíram dali purificados, transformados pelo Senhor Jesus. Então Deus nos purifica também. Ele nos limpa, nos purifica, né, como Ele faz com o ouro e como Ele faz com a prata. Ele vai tirando as impurezas da nossa vida. Que impurezas são essas? A ira, a discórdia, o rancor, o egoísmo, a murmuração, esse espírito de reclamação que entristece a Deus, a má vontade que a gente tem muitas vezes de aprender as coisas. Deus está nos ensinando, e a gente tem aquela má vontade de aprender, aquela preguiça, aquele desejo nosso de ser sempre reconhecido, de ser colocado em pedestal, arrogância. Tudo isso são impurezas presentes na nossa vida e que Deus precisa tratar, coisinhas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que habitam em nós e que precisam ser refinadas, precisam ser trabalhadas. Então o objetivo de Deus nunca é nos fazer sofrer, nunca é nos castigar, como se Ele estivesse dizendo: olha, você fez isso e agora você vai apanhar. Você vai sofrer por causa disso. O objetivo de Deus é nos libertar das nossas impurezas, tirar da nossa vida aquilo que muitas vezes nos prende e nos impede de sentir a presença de Deus, o direcionamento de Deus, de ouvir a voz de Deus, de nos manter firme na presença do Senhor. O salmista pergunta: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Para ter mãos limpas e coração puro, precisamos de passar pelo fogo purificador. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se recusaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram levados para uma fornalha ardente, foram amarrados e jogados nessa fornalha. E a gente aprende com eles, né, que Deus, Ele é sempre o quarto homem que entra conosco pelo fogo. Ele está presente conosco, né? E você pode ter certeza disso, meus irmãos, que quando você estiver passando pelo fogo, que tudo que lhe prende, todas as amarras que lhe prende, elas serão queimadas pelo poder do Senhor Jesus. E você vai sair dali limpo e purificado. Se você aprender em meio ao fogo, dar louvor, dar glória a Deus e saber que Deus tem um propósito em todas as coisas. E aprendemos também uma outra verdade que está implícita no texto, é que Deus está sempre perto. E Ele controla tudo. Deus está sempre perto de nós. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, eu
estarei contigo. Ele não nos deixa sozinho em tempo algum. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus, Ele não nos deixa. Ele se assenta junto, como diz lá em Malaquias, e assentar-se-á como o fundidor e o purificador, e os refinará. Deus está assentado junto, perto, e Ele está controlando a quantidade de calor. É como se Deus tivesse um botão, né? Que Ele falasse, não, agora eu posso aquecer mais um pouquinho, um botão regulador, não, agora eu vou diminuir mais um pouquinho. Mas é verdade, porque lá em 1 Coríntios 10, 13, que fala assim, que fiel é Deus, que não vai permitir provações além do que você possa suportar. Fala com quem está do seu lado, você suporta, irmão. Você suporta, você aguenta. Fiel é Deus, Deus não vai permitir. Lá em 2 Timóteo 4,17, Paulo estava na prisão. E ele diz, olha que maravilha, o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Deus está assistindo você, aleluias. Deus está revestindo você de força, como Ele fez com Paulo. Ele está sentado junto para te confortar, para te fortalecer, para te encorajar. Estenda suas mãos, aprenda a estender as suas mãos e segurar firme nas mãos do Senhor. E fique tranquilo, porque Deus está perto. Deus está junto, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo determinado, Ele sabe quanto deve durar. Conta-se uma história que um homem, ao ver um refinador trabalhando, perguntou assim, como é que você sabe a hora que o fogo já concluiu a sua função? E aí o refinador lhe perguntou, você está vendo que eu estou assentado junto do fogo? Sim, estou. Você percebeu como eu olho o tempo todo para dentro do cadinho? Sim, eu percebo, você não para de olhar para o cadinho. Mas como você sabe que esse calor já foi suficiente? Então o refinador explicou, quando eu vejo a minha imagem refletida no ouro. No momento que eu vejo a minha imagem refletida no ouro, eu sei que esse ouro, ele já foi purificado, as impurezas já foram retiradas e ele está pronto para ser moldado e colocado na forma. Então a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo. E para que possamos refletir a imagem de Cristo, nós precisamos muitas vezes ser levados ao fogo. Não podemos escapulir desse fogo. E é preciso maturidade para deixar Deus trabalhar em nós. É preciso maturidade para não se entristecer nessas circunstâncias, nesses momentos, a ponto de se revoltar contra Deus, de ficar proferindo palavras que não agradam ao Senhor, não ficar com vontade de morrer e viver uma vida de derrotas, de frustrações e limitações permanentes. Então, as tribulações que parecem destruidoras, que parecem ameaçar, que ameaçam nos consumir, vão ajudar no aperfeiçoamento do nosso caráter. Tenha sempre isso em mente, que as lutas dessa vida vão ensinar a você lições que de outro modo você não aprenderia. Muitas vezes nós gostaríamos de evitar os sofrimentos da vida, mas em alguns casos isso não é possível, não completamente, porque em muitos casos nós, quando evitamos o pecado, evitamos sofrer as consequências do pecado, né? Mas muitas vezes, né, Deus permite que a gente passe pelo fogo, a gente passe pelas águas, e elas vão nos sobreviver, virão sobre as nossas vidas, e não porque a gente tenha cometido algum pecado, ou que a gente esteja vivendo uma vida que desagrada a Deus, mas por permissão de Deus, para que nos tornemos pessoas melhores. Então é hora de crescer, é hora de amadurecer, de confiar que Deus ouve, que Deus está perto, que Deus está junto, que Deus está ali assistindo, que Deus está revestindo você de força, que Deus quer você do lado dele, mais santo, mais puro, mais preparado para viver uma vida aqui nessa terra de forma que agrada ao Senhor. E vale a pena ser perseverante nesse momento de tribulação, de luta, porque as aflições do tempo presente não hão de se comparar à glória que está para vir no
por vir. Então ponha seus olhos em Deus, ponha seus olhos nas promessas de Deus e não nas explicações dessa terra. Muitas vezes queremos explicações para todas as coisas, nem sempre as teremos. Precisamos colocar os nossos olhos em Deus, nas promessas do Senhor, procurar nas tribulações, nas aflições dessa vida, glorificar e exaltar o nome do Senhor, e nas provas olhar para frente, para o Deus que está sempre perto de nós e que tem a nossa vida nas suas mãos. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Fala com o Senhor agora. O que você tem apresentado a Deus. Apresenta a Ele o fogo no qual você está passando e peça a Deus: Senhor, vá me purificando, vá tirando as impurezas do meu coração, vá me ajudando, Senhor, a ter maturidade para glorificar o Teu nome em toda circunstância. Senhor, nós nos apresentamos a Ti. Somos homens e muitas vezes temos passado por processos difíceis, por lutas, por dificuldades. Nos sentimos mesmo como um ouro que está sendo depurado dentro de um cadinho. E nós pedimos ao Senhor: oh Deus, trabalhe em nós, vá aperfeiçoando o nosso caráter, vá, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, vá nos sustentando com a Tua mão de poder. Nos assiste, Deus, em todas as nossas aflições e vá dando a cada um de nós forças renovadas nessa noite. Coloca cânticos de louvor no nosso lábio, Senhor, e nos ajuda a exaltar e glorificar o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.